Olá, meu nome é Gabriel Toches, eu sou aluno do ITA e hoje eu vou contar de novo mais uma das minhas experiências lá. O assunto é um pouco mais sério porque envolve uma etapa polêmica do vestibular do ITA, mas enfim, eu acho que eu tenho bastante experiência nesse assunto porque, de antemão, eu fui reprovado nessa tal dessa etapa e eu não consegui me matricular. Um caso, inclusive, semelhante ao meu que aconteceu em 2017, que ficou bem famoso porque foi pra imprensa e também porque foi a primeira vez depois de muito tempo que isso aconteceu no ITA, mas o meu não teve nada disso, ficou só dentro do ITA mesmo. Enfim, vamos lá. Então, caso você não saiba, o edital do ITA não prevê somente aquelas duas. Tem a primeira fase, que é uma prova de múltipla escolha. Nela passam umas 600 pessoas, que é mais ou menos 5 vezes o número de vagas que tem para entrar no ITA. Depois vem a segunda fase, que vale 80% da nota final, já é dissertativa. Desses, os que conseguem se classificar dentro da vaga já são basicamente aqueles que passaram no ITA. Eles já recebem aquele telefonema super da hora na manhã de algum dia de dezembro aí, de alguém ligando para eles falando que eles passaram no vestibular. Uma ligação, inclusive, muito marcante para muita gente. Ok, depois dessa ligação, na verdade, você ainda não passou no ITA segundo o edital do próprio vestibular. Você passou para uma terceira fase. E ela meio que começa imediatamente, porque você tem umas 3 ou 4 semanas para preparar toda a documentação necessária, os exames, para você se apresentar no ITA ali no início de janeiro. Chegando lá, você ainda não vai para o alojamento dos alunos, que é o H8. Você fica num hotel, na verdade, que é uns 100 metros ali do próprio H8 mesmo. Mas enfim, você ainda não tem vaga no H8, todo mundo tem que se preparar para receber os novos calouros. Isso acontece só umas semanas depois, que é quando tem o sorteio e todo mundo decide seu quarto. Nessa época de início de ano, os veteranos preparam uma recepção para os calouros, que serve para fazer uma imersão dos novos alunos na realidade iteana, na comunidade, e é um dos momentos mais legais do ITA, para os calouros e para os próprios veteranos também que estão realizando. Nesses primeiros dias que os alunos chegam, ainda não tem quase nenhuma atividade dessa comissão, na verdade, para evitar machucar também, porque todo mundo tem que estar 100% inteiro para fazer a terceira fase. Mas então, como acontece essa terceira fase de fato? Ela é composta principalmente pelo exame médico e por uma análise de heteroidentificação para quem passou por cotas. Essa terceira fase acontece em uns 4 dias, eles dividem os alunos em grupos e cada dia cada um vai fazer uma coisa. O que importa aqui mais, na verdade, é o dia do exame médico. Quando você se apresenta no ITA, você já deixa aqueles exames que eles pediram com eles, e no dia desse exame médico você vai ser consultado por dentista, otorrino, clínico geral, vai fazer exame de sangue, de urina, tirar raio-x e tudo, e todos esses médicos vão ter na mão esses exames que você apresentou. Enfim, a partir disso, eles vão fazer uma análise minuciosa, segundo uma instrução do Comando da Aeronáutica, se você é apto ou não para as atividades militares do ITA. Mas por que essa terceira fase é necessária para todo mundo se somente 20% dos alunos do ITA optam por carreira militar? Na verdade, todo mundo quando entra no ITA tem que obrigatoriamente fazer um ano de serviço militar. Todo mundo faz o CPOR, que é o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. As opções do ITA não são civil e militar, elas são ativa e reserva. Os dois são militares, mas a diferença é que os reservistas não seguem carreira militar depois desse primeiro ano. Mas ok, o CPR é dividido em duas fases. E a primeira, que a gente chama de acortalamento, já começa ali no final de fevereiro, geralmente. Ela dura em torno de um mês e é antes das aulas começarem. A gente fica ali quase num período integral de atividade militar. Então, sim, todo mundo vai ser militar e todo mundo tem que passar nesse exame médico para conseguir a matrícula no CPOR e, consequentemente, conseguir a matrícula no ITA. Porque se você for dar uma olhada no edital do ITA, as duas matrículas, no CPOR e no próprio ITA, são super vinculadas. Não existe fazer o ITA sem o CPOR. Mas agora, então, um pouco sobre a minha experiência com essa terceira fase. Depois dos exames médicos, já começa aquela semana de recepção dos calouros. O resultado da terceira fase sai no meio dessa semana. Então é um momento que todo mundo está vivendo ali pela primeira vez, o primeiro contato com a realidade do ITA, conhecendo tudo ali, e eu acho que isso teve um efeito anestésico no meu caso. Evitou um pouco de eu ficar 100% da cabeça nessa junta médica. Mas quando saiu, 3 pessoas tinham sido reprovadas, um conseguiu provar que era apto logo de cara num recurso administrativo e foi matriculado. 2 ficaram para trás e eu era um desses 2. Então logo, eu tinha sido reprovado na terceira fase do ITA e, portanto, não seria matriculado. E eu não fui matriculado no ITA. Então acabou ali a atividade de recepção e começou o CPOR. Todo mundo foi fazer o serviço militar, foi matriculado no ITA, recebeu crachá para entrar no CTA, e eu não. Nesse momento aqui, na verdade, não tinha caído muito na real ainda sobre o que estava acontecendo. Durante meu cursinho pro ITA, na verdade, eu não tinha nem considerado que meu problema de saúde, a hemofilia, ia ser de fato um entrave muito grande para entrar no ITA. Óbvio que eu sabia que existiam esses exames médicos, mas, cara, eu sempre fui uma pessoa muito ligada a esporte, natação, futebol, e uma série de coisas, e eu fazia tudo sem nenhum problema, e eu também sabia que era 100% apto para realizar essas atividades militares que o ITA exigia. Então eu achava que isso ia se contornar fácil, que eu ia me matricular sem problemas, mas na verdade não. Minha hemofilia foi dada como motivo incapacitante, e eu fui viver a vida de um inapto no ITA. Demorei um pouco para entender o que isso significava para mim,
Minha mãe acho que estava muito mais desesperada que eu no assunto e correndo atrás sobre como resolvia isso também. E a gente me apoiando, falando coisa pra motivar. Às vezes até vindo me abraçar como se eu tivesse muito abalado. Na verdade, eu tava mega ok, só esperando o momento que tudo ia dar certo. E durante o período que tava acontecendo, essa primeira fase do serviço militar, foi uma época muito tranquila mesmo. Não senti nenhum baque, na verdade, porque também não tinha começado nada do ITA de fato, só o CPOR, que não era ali o meu sonho que eu tinha estudado tanto pra passar. A barra só pesou mesmo, quando acabou o CPOR, todo mundo foi viver sua vida. Começou o ITA, cada um tinha suas preocupações que não era conseguir uma matrícula, todo mundo tava indo pra aula, todo mundo de farda, e quando eu assimilei o que tava acontecendo e que de fato não tinha uma solução trivial pelo que eu tava passando, isso me quebrou muito. Nessa época que na verdade já era o único que tava nessa situação, porque o outro menino já tinha dado certo a situação dele, ele já tava matriculado, então eu tava tentando recurso ainda pra ir atrás da minha matrícula, mas eles estavam sendo recusados um atrás do outro. Oi, tudo bem? Que eu queria deixar aqui meu recurso pra entrar no ITA. Mas você tem certeza? Ai, tenho, ai. Você não é aquele meu filho que se eu te contar aqui a verdade você vai sangrar até morrer? Não, é que é meu filho que a gente não tá aceitando. Mas, moço, olha aqui o tanto de exame. Ô, Cláudia, cadê aquele carimbo do não? Eu já tinha 3 recursos recusados no fim de março. Eles eram recusados assim em questão de 2 dias, já dava não logo de cara. A tranquilidade que eu tinha pra lidar com isso foi passando. Então, nessa época, eu já tentei me consolar de outras formas. Alguma coisa que trouxesse uma esperança mesmo, que não deixasse minha situação na mão de pessoas que eu nem sabia quem era. Então eu comecei a trabalhar com outras possibilidades, de ir para a USP, fazer INSPER, também tentar aplicar para a faculdade no exterior. Mas enfim, foi um período bem difícil de passar. Eu diria que foi mais pesado para mim esse período do que os 2 anos anteriores que eu tinha tentado vestibular e não tinha dado certo. Até porque eu acho que o não antes vinha prontamente ali na hora que saía a lista, meu nome não estava lá. Mas nesse caso ele foi vindo de um jeito muito mais lento e com todo o contexto de eu ter ido para São José e ter tido a experiência do que era viver aquilo ali, conhecer meus veteranos, conhecer minha turma e tudo. O jogo só começou a virar quando eu passei por outra perícia médica, e nessa sim foi levado em consideração todos os exames médicos que eu tinha, que apontavam que eu não tinha nenhuma dependência física e nada, e o parecer foi muito favorável pro meu caso. Antes estava sendo muito preto no branco, você tem hemofilia, então você não pode cursar o CPOR, quando por outro lado, na verdade, eu tinha recebido o melhor tratamento possível aqui no Brasil a vida inteira, e não existia um exame sequer capaz de apontar que eu tinha hemofilia. A hemofilia é uma deficiência no fator 9 do sangue, nem mesmo um exame para dosar essa quantidade de fator conseguia apontar que eu tinha esse problema, porque com o tratamento que eu fazia, as taxas se normalizavam. Com essa situação nova, favorável, no final de abril, mais ou menos, início de maio, eu consegui finalmente me matricular no ITA, e a partir daí tudo foi se ajeitando sem nenhum problema mais sério. Eu fui assistir às aulas, me matriculei no CPOR, e foi uma mudança super repentina também, porque no momento eu me sentia super rejeitado pelo ITA, e um mês depois eu estava indo para a Bulgária representar o ITA em uma Olimpíada Internacional de Matemática. Agora, na verdade, tudo bem que já passou, no início desse ano eu completei o que faltava de atividade militar junto com a turma nova desse ano, então eu já formei no CPOR e no final das contas eu passei por todo o serviço militar que eu tinha que fazer no ITA sem nenhuma baixa de saúde ou sem perder qualquer instrução do CPOR por causa de problema de saúde. Minha situação tá ok hoje, eu tenho matrícula como qualquer outro aluno do ITA. Eu acho que depois disso tudo que eu passei, o que eu tenho pra dizer também é que valeu a pena. Na verdade, eu só passei por isso tudo porque eu coloquei naquela ficha lá no início que eu tinha que entregar no dia da apresentação, que eu tinha hemofilia, até porque, como eu falei, era impossível eles arrumarem um exame que identificasse em mim, mas foi bom também entrar desse jeito porque eu não tinha peso nenhum pra carregar. Eu não tinha que esconder nada de ninguém, eu podia tomar meu remédio na frente de qualquer um, então eu entrei no ITA sem medo de nada, de consciência limpa. E o melhor disso tudo, depois disso, meu primeiro ano no ITA valeu muito a pena. Morar na H8 é uma experiência incrível que eu amo demais, eu acho que esse é um dos diferenciais grandes do ITA, inclusive. Tudo que eu vivi ali por si só já vale muito a pena também. E tirando o fato do próprio ITA também, e todos os recursos e oportunidades que vêm por você ser aluno lá. Então essa foi a minha história como inapto no ITA. Eu sei que muita gente aí pelo Brasil que quer ITA tem muitas dúvidas nesse assunto. Se seria possível passar no ITA de fato com alguma condição médica que essas pessoas vivem, ou algo assim. Sei também que os cursinhos que preparam pro ITA costumam ignorar bastante essa terceira fase. O conselho que eu posso deixar para todo mundo é, se for possível reverter qualquer problema de saúde a tempo, não hesite em fazer isso. Pode colocar um esforço nisso também semelhante ao que você coloca para estudar as exatas, porque, cara, isso pode poupar de uma dor de cabeça depois que tu nem imagina. No mais, se tiver alguma dúvida sobre esse assunto também pode entrar em contato comigo, aqui mesmo ou no Instagram, no Facebook, se quiser algo mais particular. E sobre o alojamento, o H8 na verdade, eu acho que esse é o tema do meu próximo vídeo sobre o ITA aqui. Então se você tiver alguma dúvida ou curiosidade sobre ele, deixe nos comentários que eu posso colocar nesse próximo vídeo aí. E é isso, se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e fala...